Hoje a gente começa o capítulo 4, que vai tratar de campos elétricos na matéria. A gente vai estar, em particular, interessado nos dielétricos, que a gente não tratou, de certa forma, até agora. A gente tratou o caso dos metais, mas não os dielétricos, né, os isolantes. Então, no caso dos condutores, a gente viu que o campo elétrico, né, pode produzir uma drástica redistribuição de cargas, né, das cargas livres, né. Então a gente pode colocar aqui, ó, condutores, né. Então, um campo elétrico externo qualquer consegue redistribuir as cargas. Consegue redistribuir as cargas elétricas na superfície do condutor, né, de uma forma bastante drástica, porque os elétrons, né, a gente tem elétrons livres que se movimentam no condutor. Então, facilmente a gente consegue redistribuir esses elétrons livres de tal maneira a anular o campo dentro do condutor, né? A gente viu isso, caiu na prova e tudo mais. Já no caso de outros materiais, né, sejam eles moléculas, sólidos, átomos, né, os elétrons, né, não são livres. Então vamos colocar aqui de elétricos, né, de uma forma geral, né, os elétrons não são livres para se deslocar por todo o material. Então, o que eles podem fazer é deslocar-se um pouco, né? Eles deslocam um pouco da posição de equilíbrio. Sobre a ação de um campo externo, tá? Então, eles são elétrons ligados, né? São elétrons ligados, ou do inglês wounded, ao núcleo. Então, a gente não tem elétrons livres, mas a gente vai ver que esse pequeno deslocamento, quando a gente somar sobre todos as pequenas partes do material, sobre todas as moléculas, sobre todos os átomos que compõem o material, o resultado, né, final será algo bastante impressionante. Tá certo? Então vamos começar com o primeiro tópico, que fala sobre a polarização atômica. Polarização atômica. Tá? E aí também a gente vai falar de indução de dipolos na matéria. Então a gente pode imaginar o seguinte, ó, se pegar um caso bastante rudimentar, bastante simplificado, um átomo, né, um núcleo positivo, e digamos que aqui eu tenho uma distribuição de cargas, né,
negativa menos Q mais Q, tá? Então, de qualquer maneira, é um átomo neutro, né? Mais Q e menos Q de carga total. O que acontece quando eu aplico um campo externo, né? Vamos supor que eu aplique um campo externo aqui, E, externo, sobre esse átomo. O que a gente espera é uma pequena deformação, eu exagerei aqui, mas tudo bem, a ideia é só para mostrar, uma pequena deformação de tal maneira que o núcleo, né, ele não vai basicamente se deslocar, mas a nuvem eletrônica, no geral, vai se deslocar, né? E eu posso imaginar um certo centro de gravidade para essa nuvem eletrônica, de tal maneira que eu crio o equivalente a um pequeno dipolo elétrico aqui, P, né? E eu vou ver que esse P, né, esse dipolo elétrico P que eu crio, ele vai ser proporcional ao campo elétrico externo aplicado. Então, mais campo, mais polarização a priori, eventualmente até uma saturação, tá certo? E eu posso considerar como um modelo, né, uma distribuição esférica de carga negativa em torno do núcleo, né? Então, um modelo rudimentar, para explicar, né? Rudimentar é de um núcleo pontual e uma distribuição esférica uniforme das cargas negativas. Ou da eletrosfera, né? No final das contas. Né? E aí eu posso imaginar o seguinte, bom, quanto que é o meu campo elétrico, né? Sobre a carga, sobre o elétron, né? Sobre o elétron. Ele é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, né? Aquela carga mais Q, a distância, né? Dividido pelo A ao cubo. Eu consigo obter esse resultado se eu aplicar Gauss, né? Obtenho esse resultado com Gauss, né? Lei de Gauss. Né? Faz o que? Imagina uma esferazinha que tem, né, raio D. Né? Bom, esse daqui é o raiozão do átomo, né? Eu vou lá colocar o mais Q aqui e eu vou olhar quanto que é o meu campo numa posição, D. Uma posição D aqui, D. Eita, nós. D. Tá certo? Então, se eu faço uma superfície gaussiana, né, com raio D, aplica a lei de Gauss, aí a gente está tudo conhecido, a gente vai encontrar exatamente aquele resultado que está aí, campo elétrico E num ponto D, a uma certa distância D, tá certo? Então, com isso, né, eu posso simplesmente, né, vamos copiar aqui, o E é 1 sobre 4π epsilon zero QD sobre A ao cubo, né? E isso implica, né, se eu olhar quem é QD é exatamente a definição do P, né? Então eu chego à conclusão que o meu P, portanto, é 4π epsilon zero A ao cubo E. Tá certo? Portanto, o nosso alfa lá é esse 4π epsilon zero A ao cubo.
seria a quantidade de proporcionalidade. Ou o nosso alfa é igual a 3 ε0 e o volume atômico, né? Isso daqui é o volume atômico. Tá? Então, de certa forma, eu posso dizer, né, que realmente, né, quanto mais for o meu campo, maior vai ser esse momento P de polarização. Né? Ele vai ser cada vez maior se eu tiver um campo cada vez maior. Né? Para moléculas, a polarização vai ser um pouco mais complicada. A gente teria que usar um tensor e tudo mais. Depende muito mais da molécula, né, em questão. A gente não vai entrar em questão aqui agora, porque não vai ser, no final das contas, muito importante para a gente calcular os resultados que a gente precisa. Tá certo? O próximo tópico vai ser o alinhamento de moléculas polares. Então, quando eu aplico o campo, o que exatamente acontece com o dipolo, né, elétrico? Então, imagina que eu tenha, por exemplo, uma molécula polar, do tipo aqui menos Q e mais Q aqui, e esse daqui é o nosso vetorzinho D lá, né? Esse é o nosso D. Aqui é o centro dele. Vamos imaginar que esse daqui seria a nossa origem, 0, 0. E o que acontece quando eu aplico um campo uniforme aqui, um campo E? Tá? O que acontece é que eu vou esperar uma força aqui, ó, né? Um F mais sobre a carga positiva e uma força igual aqui e contrária nesse caso, um F menos, tá? Então, portanto, eu vejo que a somatória das forças, né, internas aí sobre qualquer um dessas minhas da minha molécula dipolar, como ela é neutra, né, isso daqui vai dar zero. Então a força total nesse caso é zero. Mas o torque que eu vou escrever como N, ele vai ser diferente de zero. O torque. Tá? E eu posso calcular quanto que é esse torque. Né? Então esse torque, pela definição, é R mais, né? Produto vetorial com a força mais o R menos, né? Produto vetorial com a força menos, sobre a carguinha menos, e eu estou tomando como referência a minha origem lá, né? Então, eu estou calculando em relação a essa minha origem que eu tomei o centro entre as cargas mais e menos, exatamente ao longo da linha que liga essas duas cargas, né? Numa molécula dipolar bem simplesinha. Se eu faço essas contas, né? Ó, o nosso torque, portanto, vai ser o quê? Vai ser o vetorzinho, né? R mais vai ser um D sobre 2, né? Tá apontando lá para cima, né? Tá apontando para cá. Então esse daqui seria o equivalente ao R mais, né? R mais. E esse daqui seria o R menos, né? Vamos voltar mais um aqui, R mais. Então, né, produto vetorial, a força é carga vezes o campo elétrico, né, F mais, bom, o outro, né, é o R menos, né, é menos o R mais, né, então é o mesmo vetor, só que sinalzinho negativo. E a força é o mesmo módulo, só que está apontando na direção contrária. Né? Então é a mesma coisa, né? Só com esse sinal. Então, no final das contas, eu vejo que isso daqui vai dar QD vetor E.
tá certo? Ou seja, esse é o torque. Esse é o torque. Então eu posso ver que como QD, né, é a definição de momento de dipolo, é P vetor E. Ou seja, o torque sobre um dipolo elétrico, né, devido ao campo E externo. A gente pode complicar as coisas, por exemplo, para um E não uniforme. Então, sei lá, uma carguinha sente um campo elétrico um pouquinho diferente do outro. Daí o que a gente vai ter é que a somatória das forças, né, não vai ser zero, né? Pois a gente vai ter que menos Q E, né, em R mais, né, linha, é diferente do que E, no módulo, né, em R menos, linha, né, na carga menos, né? Então, apesar das cargas serem iguais, né, em módulo, sinal contrário, né, mas o campo elétrico em cada ponto é um pouquinho diferente, ou seja, né, o F vai ser poder escrito como um F mais um F menos, tá? Isso daqui vai ser igual a Q, E mais, menos E menos, né? Claro que eles estão em pontos do espaço diferente, então vai ser um Q delta E, né? Mas tem que observar que eles estão em pontos diferentes do espaço. E aí eu posso dizer que o meu ΔE, no caso aqui, o que importa para mim é ao longo da direção X, porque, digamos assim, o campo elétrico só está na direção X, então eu vou pegar isso. Então seria o equivalente a olhar o gradiente, ou como varia o campo elétrico ao longo daquela direção e da componente X, né, do campo elétrico, ao longo daquela direção, ou qualquer direção, e fazer o produto escalar com D, né? Então isso daqui corresponde a dipolo muito pequeno. Ou ainda o meu ΔE, ele vai poder ser escrito como um D escalar o nabla aplicado em E, né? E aí o D vai me dizer quais componentes eu estou interessado para X, Y e Z, né? Portanto, a nossa força vai ser igual a Q vezes o ΔE, essa variaçãozinha de campo, e, portanto, a nossa força poderia ser representada como um momento de dipolo, o nabla, aplicado no campo elétrico. Ou seja, percebe? A força aqui estaria expressa de uma forma um pouquinho mais geral, um pouquinho diferente, né? Para um dipolo perfeito, vamos lá. Para um dipolo perfeito, o N, portanto, pode ser calculado o torque como PE mais o R vetor F, né? Onde o F, né, nesse caso, é um F um pouquinho diferente, tá? Então a gente ainda mantém o P vetor E, né? Mas a gente ainda tem um R vetor F com um F calculado um pouquinho diferente. Mesmo quando o E é não uniforme, você vai conseguir calcular por esse resultado. Um outro resultado que pode ser interessante a gente olhar rapidamente, depois mais tarde a gente vai entrar em mais detalhe, é a energia de um dipolo elétrico. Pequenas quantidades, né? Então, esse daqui talvez a gente faça um pouquinho rápido, só para a gente talvez não queira provar, né? XY.
eu vou escolher calcular qual é a energia potencial, quanto de trabalho eu faço, quando eu aplico um campo elétrico e uniforme e na presença de um dipolo. O que acontece? Né? Bom, a gente já viu que tem um torque ali que faz rotacionar os nossos dipolozinhos, né? Mas eu também posso imaginar que eu posso levar um dipolo P, né, por um caminho, né, e rotacionando ele, talvez rotacionando, aqui rotacionou demais, né, rotacionando ele, né, até de certa forma eu orientar esse dipolozinho de alguma maneira com o campo elétrico, tá? Então eu posso fazer isso pelo caminho 1, né, gama 1, ou eu posso usar um outro caminho, que seria, por exemplo, o dipolo tá aqui, e eu elevar ele pelo, né, caminho 2, e só rotacionar ele lá na origem, lá no final, né? E aí ele roda aqui um ângulo θ. E por que eu posso fazer? Em torno do eixo Z, né? Aqui é o eixo Z saindo aqui da página. E por que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso porque eu sei que o campo elétrico ele é conservativo. Ou seja, rotacional de E é igual a zero, né? Forças conservativas independe do caminho. Escolhido. Então eu posso escolher qualquer um dos dois caminhos, qualquer outro caminho, que vai ser um caminho possível, né? Então eu vou escolher o caminho, por exemplo, pelo gama 2, né? Então, ó, o U, né, vai ser igual a uma integral, né, de força escalar dl pelo gama 2, né? E isso daqui eu sei que é igual a zero. Por quê? Porque a força ela é perpendicular ao caminho dl2 que eu estou andando, né? Por quê? Porque o gama, né, o caminho, o gama, ele é perpendicular ao campo elétrico, né? Voltando aqui, ó. Eu estou andando para cá, a força está sempre apontando para cima e eu estou andando na horizontal. Então eu não realizo nenhum tipo de trabalho, né? Mesmo se E for não uniforme, né? Porque é sempre a gente está escolhendo nesse caso o E está para cima, então a gente não realiza nenhum trabalho. Agora o que acontece quando eu rotaciono? Mas quando rotaciona, a gente tem um torque, né? Que a gente viu que é P vezes Z. Isso daqui P é E seno de θ na direção Z. Esse é o torque, né? Produto entre o P, olha lá, ó, volta um aqui na folha. O produto entre o P e o E, produto vetorial, vai dar na direção Z, saindo aqui. E pela definição de produto vetorial, é módulo de 1, ou seja, módulo do P, módulo do E, seno do ângulo entre eles, né? Que é esse seno de θ, na direção Z. E aí eu posso calcular o U total, né, dessa movimentação, né? Eu posso calcular como π sobre 2, está fazendo inicialmente um ângulo de π sobre 2, digamos que ele rode até o ponto θ, até um ângulo θ. Dessa quantidade do torque, né? P seno de θ, Z, produto escalar, eu vou rodar na direção de θ. Né? E eu estou apontando, né, o ângulo também está na direção Z. Né?
chapéu. Então, com isso, eu consigo gerar que o meu U, né? Então, estou rodando em torno do eixo Z, né? Ele está rotacionando em torno do eixo Z. Isso daqui vai dar PE, integral de seno menos cosseno, né? E eu vou calcular de π sobre 2 até θ. Isso daqui vai dar menos PE, cosseno de θ, menos cosseno de π sobre 2, que eu escolhi convenientemente. Isso daqui é igual a zero. Professor, licença. Sim. Travou a sua tela. Travou para todo mundo aí? Mais ou menos um minuto e pouquinho. Uhul! Tudo isso. Vamos ver. Deixa eu ver o que eu estou enviando aqui para mim. Bom, apareceu agora. Agora sim. Tá, perfeito. Eu acho que eu tô... Tava com outro microfone aberto aqui. Fechei. Deixa eu colocar de novo as mensagens, porque aí eu consigo ver vocês falando. Talvez a gente tenha um delay, talvez a gente tenha que parar, sair e voltar de novo. Eu tenho que sair e voltar de novo ó, no Google Meet. Vamos tentar continuar assim, ver se vai. Tá, mas deu para acompanhar ou não? Professor, posso aproveitar que você parou? Deu. Mas eu posso aproveitar que o senhor deu uma parada para fazer uma pergunta? Por favor, fala. De algo que eu achei estranho. Assim. Você definiu o torque como o momento de dipolo vezes do campo. Isso. Certo? Beleza. Só que aí, um pouco antes, você tinha escrito o momento de dipolo em função do campo. Então. E aí o que eu estava pensando é que quando você... Tá, pode falar. Não, beleza, vai. É porque eu estou considerando, né? Eu considerei primeiro um átomo e eu estou tentando dizer, olha, o que acontece com as cargas? As cargas polarizam, geram um dipolozinho. Aí digamos que a gente tenha uma molécula, alguma coisa, onde de alguma maneira você vai lá, taca ali o campo e ele, pá, gera um dipolozinho. Tira o campo, não tem dipolo. Mas digamos que você coloca o campo e ele gera um dipolozinho. Tá? Ele vai gerar esse dipolozinho. Esse dipolozinho ele vai tentar alinhar de alguma maneira com o campo. Então o que a gente está vendo aqui é o torque que a gente faz para alinhar esse dipolozinho, né? Então ele é expresso como como que foi que eu defini aí mesmo? Eu defini ele como P vezes P vetor E, né? Então esse é o torque que eu acabo usando. E a energia, acho que eu não cheguei ainda, eu vou terminar aqui só, vai ficar claro. Ó. A energia, quanto que eu gasto de energia para fazer isso, é isso daqui, que é exatamente P escalar E, menos P escalar E. Tá? Então é claro que a energia gasta é um P escalar E a menos de uma constante, né? A menos de uma constante, depende de onde eu assumir isso daí, mas ele vai gastar, percebe que está tudo proporcional ao momento de dipolo e ao campo elétrico que você colocou. Mas daí vem a sua pergunta, mas peraí, mas o campo elétrico que eu coloquei era um campo elétrico externo, e eu estou gerando dipolos aí. Será que esses dipolos não vão gerar um campo elétrico também? Sim, a gente vai chegar lá. Mas complemente a sua pergunta. Não, porque o que eu achei estranho, porque se fosse o mesmo campo, seria o produto vetorial do campo externo com ele mesmo. Não ia gerar torque nenhum, né? Sim, claro, né? Mas não é isso, né? A gente está olhando o campo externo sobre o momento de dipolo que foi gerado lá. Sobre o momentozinho de dipolo que foi gerado. Pode até já existir, entendeu? Tem alguns materiais que já tem esses dipolos lá
feitos lá, já prontos lá. Você pode eventualmente aumentar ou diminuir com o campo elétrico polarizando. Ah, tá. Então não necessariamente esse momento de dipolo é uma função do campo. Normalmente ele é. Normalmente, se você não tem dipolo, se você não tem o campo elétrico, o material não está polarizado. Ele está lá, uma bagunça total, né? Não tem campo elétrico, não tem nada. Mas a hora que você aplica um campo elétrico externo, as cargas se rearranjam. E se elas rearranjam, né? Eu gastei energia para rearranjar essas cargas, mas a partir do momento que eu rearranjo, eu começo a criar coisas ordenadas, eu começo a criar um campo elétrico, etc., né? Devido à redistribuição de carga. Então, lembre-se que, por exemplo, vamos voltar completamente aqui, porque a sua pergunta é boa. Olha no caso do metal. Eu venho com um campo externo, as cargas estavam lá, né? O pedacinho de esfera que está em cima da sua mesa. Eu coloco um campo externo, ele pega os elétrons que estavam numa boa lá e começa a redistribuir eles em cima da superfície. Essa redistribuição de elétrons, você pode imaginar o seguinte, ó, se eu aplicar o princípio de superposição, na região do espaço onde está a amostra, também tem que ter o campo elétrico E, certo? E tem o campo elétrico E externo, tá lá. Mas essa redistribuição vermelha de carga gerou um outro campo elétrico, é como se ela tivesse induzido, um E induzido, de tal forma que a hora que eu somo o E induzido pelas cargas, mais o E externo, dá zero aqui dentro, né? Dá zero aqui dentro. Vai acontecer, isso é um caso extremo, né? Como ele consegue movimentar as cargas o quanto que ele quiser, ele vai cancelar completamente o campo elétrico internamente do material. Total, vai ter um campo zero. Não vai acontecer isso no dielétrico, percebe? Porque ele não pode. Por mais que você tenha um campo elétrico forte, externo, ele não consegue arrancar as cargas e jogar elas todas lá na periferia, entendeu? Então ele não consegue gerar um campo que anula completamente o campo externo. Ele pode diminuir. Uhum. Entendi. Então esse campo interno, esse campo associado ao dipolo, ele não necessariamente é igual ao campo externo. Não, de forma nenhuma. Ele é, inclusive, muito pequenininho, né? Então a gente lembra da aula passada, o dipolo elétrico normalmente é um carinha muito pequenininho. Percebe que se você pegar um dipolo elétricozinho e olhar um pouquinho de longe, tem uma carga a mais, uma carga a menos, você fala, quanto de carga tem ali? Somatória das cargas dá zero. Então você vai esperar que o termo de monopolo, que é 1 sobre R por potencial, né, vai dar zero, porque total é zero. Então você já vai ver que o termo que vai sobreviver é um termo de dipolo, que é 1 sobre R2, que cai muito mais rapidamente a zero. Isso fica claro para você? Que é uma contribuição tênue. Você está olhando no detalhe do campo, entendeu? Entendi. Eu acho que esse tipo de coisa é importante ficar claro para vocês, né? Porque aquela história, né? Eu tenho uma cargazinha aqui, ó, menos e mais, e eu olho de longe, né? R muito maior que D, né? O termo potencial de monopolo é igual a zero, absolutamente igual a zero, né? Mas o termo de dipolo, né? Ele é proporcional a 1 sobre R2. Então, é claro que ele vai cair, é claro que ele vai ser uma contribuição bem baixinha, né? Comparado ao que seria uma contribuição de uma carga pontual. E percebe que uma carga pontual longe,
da carga já contribui pouco, né? O campo elétrico cai muito rápido. Imagina o potencial cai muito rápido, 1 sobre R. Mas imagina que ele cai 1 sobre R2, né? Mas o campo elétrico vai cair com 1 sobre R3 do dipolo. Mais rápido ainda do que o campo elétrico. Então você nem vai sentir o efeito desse pequeno dipolozinho. O que a gente vai ver agora é o que acontece quando eu não coloco um dipolozinho para trabalhar, para gerar uma contribuição de dipolozinho lá longe, e eu coloco um mol deles para trabalhar. Aí não é tão desprezível assim. Vai ficar claro mais para frente. Tá certo? Bom. Beleza, obrigado. Maravilha. Vamos falar. Vocês podem a qualquer momento parar a aula pelo microfone, tá? Por favor, não precisa ficar esperando qualquer coisa para fazer questão. Fala. Eu queria aproveitar para tirar uma dúvida rapidinho. Fala. 2 slides anteriores a esse. Tem como voltar 2 slides? Aqui? Essa primeira equação aí. Não, esse. O próximo. É o próximo slide. Isso, esse daí. Essa primeira equação em. Não, anterior. Está com delay, desculpa. Esse daí mesmo. A equação em verde aí. Tem uma observação no livro que eu não entendi muito bem. Uhum. Que fala sobre como escrever essa expressão. Sabe qual é? Eu sei. Então, mas eu vou dizer para você que isso não é importante. Ele só está tentando dizer, para a gente não ficar no anterior, né? Ah, é P escalar E. Não, ele pode ser um pouquinho mais complicado, porque a gente fez, no caso anterior, um dipolo perfeitinho com uma carga aqui, uma carga ali, um campo elétrico totalmente uniforme. Ele falou, bom, mas e se isso não for? Tá, se isso não for, vai ficar um pouco mais complexo a equação. Como a gente está tentando escrever aqui, de uma certa forma, sem tentar explicar muito. O importante é que isso daqui, na verdade, não vai ser fundamental para a gente escrever os resultados finais. Talvez, se você quiser descrever por primeiros princípios um material, você queria tentar representar isso daí, né? Para um novo material, talvez você vai ter que saber como fazer isso. No nosso problema aqui, a gente vai ter interessado no resultado macroscópico que vem do microscópio. Então, se a gente tiver, de alguma maneira, como conhecer, de certa forma, como que é a polarização, como que é mais ou menos a polarização das cargas naquele material, se for um material linear, etc., que não tem esterese, nada disso, né? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Aí vai ser fácil a gente escrever como que é o resultado macroscópico, né? Então, e esse ponto que eu coloquei anteriormente é só quando você quer tentar descrever no detalhe, para não parecer que o cara fez só para o campo elétrico uniforme. Se o campo elétrico não for uniforme, né? Aí você vê que ele fica um pouquinho mais complexo. Mas não é importante, tá? Não é tão importante saber sobre isso. Isso daqui é só para justificar. Só para a gente justificar. E o livro também, meio que ele só tenta te justificar que se você tiver um campo uniforme, você também consegue calcular o torque. Você também vai conseguir calcular o torque. Tá? Ele só vai ser um pouquinho mais complexo. Respondi ou justifiquei para você? De nada. Tá, agora vem a... Beleza, agora vem a parte boa. Agora que vem a parte legal, né? Polarização do seu material. Então vamos imaginar que a gente tem um material, né, que esteja lá bem comportado. Depois a gente vai descrever o que é um material bem comportado. Né? Tipicamente a gente vai olhar para os materiais lineares. Né? Os não lineares vai ser um inferno. Deixa para pós-graduação e deixa para sua iniciação científica, o seu mestrado, o seu doutorado. Né? Vamos pegar um material
linear, material tranquilozinho. Vamos fazer maior isso daqui, para poder desenhar numa boa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou olhar com R', né, uma certa região, né, do espaço, que eu vou estabelecer que ali tem um cubinho de matéria, tá? Um pequeno volume de matéria. E eu vou dizer que se eu somar todas as carguinhas que tem ali, né, eu vou ter ali um momento de dipolo. Vamos fazer vermelho? Eu vou ter um momento de dipolo P, tá? Em R'. É o momento de dipolo se eu somar. Lembra quando eu fiz um dipolo, depois eu fiz um quadrupolo, depois eu fiz um octopolo. Digamos que aqui eu fiz um octopolo, alguma coisa assim, ou mais do que isso. Somei tudo e falei, ó, o P, né? Lembra que é R vezes a carga. É a distância vezes a carga. Depende, né? Se o cara é neutro, não importa a origem. Se o cara não é neutro, vai importar a origem. Vai ter mais uma constante lá, né? Carga total vezes a distância da origem até para onde você calculou. A gente viu isso na aula passada. E o meu material como um todo, ele é formado por um monte de menos e mais, vai, menos e mais. Ele é formado um monte de menos e mais aqui, ó. Menos e mais, menos e mais, menos e mais, tá? Nesse caso eu já fiz eles alinhadinhos para justificar porque o meu P está apontando na direção Y aqui, vai, do meu desenho. Tá? Muito bem. E o que eu quero de fato, é calcular, sei lá, o campo elétrico e tal, mas a gente sabe, né? Às vezes é mais fácil calcular o potencial lá no ponto P, né? Num ponto de interesse aqui, né? Eu nem vou colocar ponto P porque deve confundir. Mas é um ponto que eu tenho interesse. E para fazer isso, tipicamente vai ser importante a distância, né, da onde está esse meu dipolozinho P até o ponto de interesse. Se ele está no ponto R', significa que essa distância entre o dipolo e o meu ponto de interesse, ele é R estilizado. E percebe que existe aqui um ângulo entre esses caras aqui, né? Um ângulo θ entre esses caras aqui, né? Entre o dipolo, a direção do dipolo e o R que eu estou olhando, e obviamente o R estilizado. Esse daqui é o R, tá? Muito bom. Aí o que eu posso dizer? Eu posso falar o seguinte, olha, considerando um pequeno volume ΔV, aqui ó, ΔV, delta volume, de dielétrico neutro, eu posso dizer que a quantidade por unidade de volume de dipolozinhos é esse pezão. Esse pezão vai ser densidade de dipolos. Então, como que eu calculo densidade? 1 sobre volume, né? Total, volume total aqui é a volinha, né? E eu integro no volume total linha de todos os meus R, né? Linhas, rolinha, rho de R linha, dV, devol linha. Se você lembrar, a hora que eu calculava o R linha, densidade R linha,
Ele dava o Pzinho, né? Ele dava o momento de dipolo na aula passada. Agora eu estou dividindo esse momento de dipolo total por unidade de volume. Então eu vou dizer que é densidade, como se eu estivesse pegando massa, né, e dividindo por volume, dando densidade. Só que eu estou pegando uma quantidade vetorial e estou dividindo por volume. Então eu estou dizendo que isso é densidade de polarização, né? É densidade de polarização, né? De dipolo, se você quiser, tá? E aí, se eu olhar isso daí, eu posso dizer então que o meu dp, né? O meu pequeno elemento de dipolo naquele volume, né? O que eu tinha ali, não era um dipolo, um Pzinho total, era um dpzinho, né? Na verdade, que apontava para... Porque era só o que vinha da contribuição daquele volumezinho verde. Então o pequeno, vou até fazer em vermelho, o pequeno dpzinho, momento de dipolo, vindo daquela regiãozinha, vai ser nada mais do que a densidade de dipolo, não, desculpe, a densidade de polarização, que pode depender da posição R', tá? Ela não necessariamente precisa ser constante, pode ser um P de R', vezes aquele pequeno volumezinho ali, dvol. Tá certo? Percebe? Se eu integrar no volume todo, eu vou ter o momento P. Então, P é uma função só, é uma densidade de polarização, né? Eu posso ter agora a pequena contribuição de momentos de dipolo, num pequeno volumezinho, chamaria de dp, como sendo a densidade de polos ali, né? Como se fosse densidade de massa, né? Rho de R'. Aqui, em vez de ser Rho de R', né? Vai ser P de R'. P é uma densidade, tá? E com isso, né? Com isso, eu posso voltar e calcular lá de aulas passadas, né? Aula passada, o potencial elétrico devido à contribuição de dipolo. Então a gente lembra que para um dipolo único, um dipolozinho, né? O nosso potencial ele era dado por R estilizado sobre R estilizado ao quadrado, né? O versor R estilizado, a direção, produto escalar com um momento de dipolo que estava na posição R'. Né? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Sei lá, eu tenho um P aqui, ó. Um P em R', né? Vamos fazer em azul aqui, ó. O R' tá aqui, isso daqui é R', tá? Eu tô querendo calcular em R. Vamos fazer em preto. Em R, vamos fazer isso em vermelho, vai. Tá. E o meu R estilizado é esse. Tá? O meu R estilizado é esse. Então percebe que R estilizado vetor P, né, tem esse ângulo θ' entre eles ali. Que é o R, vai aparecer a hora que eu fizer o P vetor, que está apontando nessa direção, é da flechinha vermelha, com o R estilizado. Né, tem um ângulo entre eles. Dividido pela distância R estilizado ao quadrado. 1 sobre 4πε0. Esse é o potencial, né, de um único dipolo. Né? Então essa é a equação para
um dipolo único. Tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso substituir o meu P por um DP. E aí vai me dar um DV. Então eu vou poder dizer que DV vai ser 1 sobre 4π epsilon 0, R estilizado sobre R2, né? Escalar, em vez de P, eu vou colocar o DP aqui. Certo? Isso daqui vai ser, portanto, 1 sobre 4π epsilon 0, R estilizado sobre R estilizado ao quadrado, vezes quanto que era mesmo o dp? Né? Volta uma aqui, dp é P, densidade de vol. Então é P, densidade de polarização de vol. Ou seja, o meu potencial num ponto R qualquer, ele vai ser dado por 1 sobre 4π epsilon 0, a hora que eu integrar tudo, o quê? A integral no volume linha, onde tem dipolos, né? Ou seja, lá dentro desse meu vetorial aqui, que é o vol linha, né? Aonde tem dipolozinhos, de R estilizado, produto escalar, com a densidade de polarização, que é uma função de R' da posição, dividido, né, por R estilizado ao quadrado, de vol'. Gente, isso daqui, é a fórmula geral que vai me dar o potencial num ponto R, lá do meu desenho, devido à contribuição de todos esses dipolozinhos que estão aí. Então, se eu conhecer a densidade de polarização, eu, consigo calcular toda a contribuição do campo elétrico devido a todos esses dipolozinhos estão contribuindo. Cada um contribui com um termozinho dipolar. O outro contribui com outro termozinho dipolar e assim por diante. Então eu acabo achando a contribuição total de dipolo. Já que é de monopolo, vai ser zero, né? Vai ser zero, lembra-se. É material neutro, né? Vamos colocar aqui, neutro. Isso daqui é importante, tá? Importante. Tá? Se não for neutro, vai ter lá uma contribuição de distribuição de cargas de monopolo. Tá? Voltemos à nossa fórmula geral. Pessoal, a gente olha para esse termo aqui, R estilizado sobre R estilizado ao quadrado. Tá? Vamos para a próxima página. A gente sabemos que o gradiente de 1 sobre R estilizado, alguém fala para mim aí? Vamos ver se vocês lembram. Quanto que é o gradiente de 1 sobre R estilizado? Fazer essa derivada. Você vai ver que só vai dar na direção radial. Alguém abre o microfone e fala, por favor. Vamos lá. Talvez o Carlos. Carlos Donizete, se está aí. Ou então o Lucas Oliveira. Alguém dá um chute. Ninguém quer. Todo mundo já foi embora. Vocês estão aí ainda? Ou caiu? Não lembra. Tudo bem. Vale a pena dizer não lembra também. Pessoal, é fazer a derivada, né? O Lucas também não lembra. Tem problema. É menos, vamos lá, menos R estilizado sobre R ao quadrado, né? É fazer uma derivada. Não era isso?
Por quê? Porque isso daqui, ó, é menos R estilizado dividido por quem é o R estilizado? É o R menos o R linha, tá certo? Ao quadrado, certo? Eu estou dizendo para vocês que é isso. Pessoal, agora muita atenção. E se eu falar para vocês para a gente tirar o gradiente, não em relação às coordenadas x, y, z, mas em relação às coordenadas x', y', z'. Então eu vou indicar como um linha aqui, ó. O que acontece? A hora que eu faço a derivada, eu estou derivando com relação a esse elemento aqui, ó. Tá? E tem um menos na frente dele. Então, você vai ver que você vai ganhar, na verdade, ó, um mais aqui, ó. Vai virar mais. Vai virar mais. Tá? É só matemática, né? Então, se eu fizer o gradiente de 1 sobre R estilizado, dá menos R estilizado sobre R estilizado ao quadrado. Se eu fizer o gradiente linha, em relação às coordenadas das cargas, da onde estão as cargas, e não da onde eu vou calcular o campo, ou o potencial, tá certo? Eu vou ganhar esse sinal de mais. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante para não se perder. E aí, lembra o seguinte, né? Portanto, o nosso V de R, né? Que era 1 sobre 4π ε0, integral no vol linha, né? Do que? Do P, né? Escalar esse cara que tá aí no balãozinho em amarelo. Tá certo? Acho que voltou aí, não sei se está atrasado ou não. Então, ó, o balãozinho em amarelo, ele nada mais é do que o gradiente linha, né? Então é o P de R', produto escalar, com esse gradiente linha de 1 sobre R estilizado de vol linha. Essa daqui, ó, é a mesma equação, né? Vamos chamar essa daqui de, ó, equação A. Essa daqui também é a A. É igualzinha. Só que escrita de uma maneira diferente, escrita com esse nabla, tá? Aí lembra o seguinte, ó. Lembra que se eu tirar o divergente de uma função escalar que multiplica um vetor, isso daqui é a mesma coisa que tirar o gradiente da função escalar, multiplicar, fazer o produto escalar com o vetor, mais pegar a função escalar e multiplicar pelo divergente do tal do vetor. E aí faça, ó, seja o f igual a 1 sobre r estilizado e o nosso vetor A seja o P. Portanto, a equação A, vamos fazer o seguinte, ó. A equação A, ela pode ser reescrita da seguinte forma, ó. V igual a 1 sobre 4π ε0, que tinha. Aí aquela integral de volume do P, né, vetor que multiplica o gradiente, ó. Vetor que multiplica o gradiente tá aqui, ó. Ó, vamos indicar aqui, ó. Vetor que multiplica o gradiente tá aqui, ó. Vetor que multiplica o vetor, tá? É o A que multiplica o gradiente da função. Tá aí, né? Então, ó, eu vou passar esse cara, né? E vou falar que é escrito como os termos que estão à direita menos o último termo lá, o segundo termo aqui, ó. Tá? Então, é 1 sobre 4π ε0 de quem? De quem? Da integral no volume linha, né? Claro. De quem? Do que está aqui fora, né?
do verde aqui fora, né? Ó, gradiente, linha, né? Produto escalar de quem? Do vetor que multiplica a função, né? É estilizado. De volume. Menos, né? Passou para o lado de cá, o último termo, o termo em amarelo, né? Que eu vou usar em azul, vai? O termo em azul. Então eu vou fazer assim, ó. Volume, né? Vai menos volume 1 sobre o vetor, né? 1 sobre R, que é a função f, que multiplica o gradiente. Não, desculpe, o divergente. O divergente, só que é divergente linha, tá? Do P de R', tá? Devol linha, né? Devol linha. Integrada no volume, tá? Fecha o parênteses vermelho lá no final. Parênteses não, o colchetes. Tá certo? E agora, no termo em verde, no primeiro termo, eu vou usar o teorema da divergência, né? Caiu lá na prova, questão 1 da prova. Por isso que eu coloquei na prova, porque ele vai ser importante o tempo todo, né? Então, olha lá, ó, o que diz o teorema da divergência? Divergentes de um vetor é igual ao quê? É igual a integral de calculado no volume, é igual a integral de superfície fechada desse vetor, né? Então, ó, o V, então, portanto, ó, vamos continuar no vermelho. O V, portanto, é o quê? É o termo em verde, né? Só que volta um aqui, caramba. O termo em verde, 1 sobre 4π epsilon 0, que eu usei o teorema da divergência, então eu troquei, né? É o vetor, tá vendo? Ó? Meu vetor é polarização P, densidade de polarização P, sobre R, esse é o vetor, né? R estilizado. Produto escalar calculado, então, na superfície de A', né? Quem que é S'? O S' é do vol', né? Aonde tem carga, né? Tá? É aqui dentro que eu estou calculando, é lá dentro daquele desenho. É aonde tem carga, né? Esse meu volume vol'. Mas ele tem uma limitação, uma superfície. Quem é a superfície? A superfície é a superfície S', que é do volume vol'. Menos, né, o termo que estava em azul, que eu mantenho. Uma integral de volume. Né? Aqui eu não aplico o teorema de divergência, porque não dá, né? E eu vou deixar, quer dizer, até dá, né? Mas vai ser conveniente eu deixar, ó, o divergente linha do P, da densidade de polarização, R', calculada no volume linha. Percebe que eu tenho duas contribuições, uma contribuição de superfície em verde, tá, ó. Contribuição de superfície e contribuição de volume. Percebe? E aí, ó, o que eu vou dizer para você, que eu espero que você veja. O que está escrito aqui em verde é exatamente o potencial de uma densidade de carga na superfície, um sigma de densidade de carga de superfície, né, que eu vou calcular no dA. Então, se
Não, vamos colocar em verde, né? Ó. Droga, esqueci de trocar a cor. Então, ó. Se, né, o nosso sigma B, né, for definido como essa polarização produto escalar com a normal do dA da superfície, se isso daqui for a densidade de cargas ligadas, né? Ou bounded, o B vem de bounded, do inglês, né? Ligadas, né? Na superfície desse meu volume, né? Ele vai dar uma contribuição desse tipo. E esse outro, da mesma maneira, olha só, essa daqui é a contribuição como se fosse 1 sobre R, né, de uma densidade de carga integrada no volume. Quem que seria a minha densidade de cargas ligadas? Vai poder ser definido como menos, por causa desse menos que está aqui fora, ó, né, como menos, né, menos o divergente da densidade de polarização. Essa quantidade que eu acabei de escrever aqui vai ser a densidade de cargas ligadas ou bounded no volume do material. E essa daqui, densidade de cargas ligadas na superfície. Né? Superfície, volume, tá? Então a gente pode pegar essa equação V em vermelha, que está aí em cima, e vamos reescrever ela como o potencial lá no ponto R, lá fora, né? Como 1 sobre 4π ε0, integral em S', né, na superfície, das densidades de cargas ligadas, bounded, ou, né, o Bzinho é de bounded, ou ligado, se você quiser colocar em português, coloca um Lzinho, dA', mais 1 sobre 4π ε0, integral de volume, de quem? Das densidades de cargas ligadas, ρ, né, de volume, sobre R, dvol. Percebe que é igualzinho a definição de potencial que a gente tinha para cargas na superfície do condutor, cargas livres na superfície, dentro do material, que tinha uma distribuição de carga, né, com uma certa densidade ρ, né? Só que aqui é a densidade ρ de cargas ligadas, das cargas bounded, né? Que vem da onde? Então, de novo, onde sigma bounded, ela vem da polarização escalar N. E o ρ bounded, né, a contribuição de volume, é definida como menos o divergente da densidade de polarização. Então, uma vez eu sabendo a densidade de polarização, eu consigo calcular essas cargas ligadas, etc., e consigo calcular o meu potencial no final das contas. Tá? Que está dado por uma expressãozinha muito bonitinha, basicamente igual àquela para as cargas livres. Só que agora as densidades elas acabam sendo definidas pela densidade de polarização, seja na superfície, quantas carguinhas
terminam lá na superfície polarizadas do meu material e qual é a densidade de polarização, desculpe, qual é a densidade de cargas polarizadas que eu tenho no volume. Percebe que se o meu P for uma constante, a contribuição de volume vai dar zero, porque gradiente de uma constante, não, desculpe, divergente de uma constante vai dar zero. Só a superfície vai contribuir. Olha que louco. Olha que louco. É como se fosse assim, mais com menos, mais com menos, mais com menos. Um vai cancelando o outro vai... sobra a superfície. Densidade positiva ou negativa lá na superfície, densidade positiva e negativa lá do outro lado. Meio similar ao que você pode imaginar que acontecia no metal, né? Só que no metal as cargas fisicamente elas vão para a superfície. Aqui não. Elas vão polarizando, elas vão uma tentando anular a outra, uma tentando anular a outra. Se a densidade de polarização P de dipolo for constante, né? Tem material que é assim, né? Pode ser em boa aproximação considerado constante. Pessoal, esse tópico é muito importante, a gente vai fazer uns exercícios agora, mas eu queria consultá-lo se isso ficou bem claro. Ficou, pessoal? Dúvidas? Bom, pelo menos o Lucas aí respondeu, tá ok. Tá, o Vitor também. Beleza, muito bom. Então vamos para o exemplo aí do próprio livro, que é um exemplo bem providencial, bem interessante, que é uma esfera uniformemente polarizada com raio R. Né? Esfera tem raio R e a palavrinha, ó, que eu vou deixar aqui quase que em bold, né, em negrito, é o sublinhado, é o uniformemente. Isso é importante. Então vamos lá. Nossa esferazinha está aqui. A gente orientou ela de tal maneira que o eixo Z esteja aqui para ficar legal. E a gente colocou a polarização P paralela ao eixo Z. Tá? Eu escolhi essa direção. Você coloca o seu sistema de referência de acordo com o que for mais conveniente para você fazer as contas. Então, se a polarização está aí, eu coloco o eixo Z ao longo da direção igual à da direção de polarização. Tá certo? Ela tem raio R. Opa, vamos voltar para o preto. Ela tem raio R, tá? E aqui, ó, é a normal, a superfície nessa posição. Sei lá, digamos que eu queira calcular uma posição R aqui, tá? Qualquer. Tá? Então, entre o vetor de polarização P, ou seja, a direção Z, e o meu R, ele tem um ângulo θ. Tá certo? Esse daqui é um ângulo θ. Tá. Aí, ó, vamos lá. No volume, o ρ de B, ρ bounded, é menos o divergente de P. Isso daqui é constante, tá? O uniforme, tá aqui, ó. Portanto, ó, essa derivada vai dar zero. Né? Divergente de uma constante é zero. Isso daqui é muito importante, gente, ó. Tá? Já na superfície, sigma na superfície, né? Ele é definido como P. Vamos fazer bonitinho. Vamos lá. Na superfície, o sigma bound ele é definido como o P produto escalar com a normal, né? Ou seja, é o P, né? Que está apontando na direção, na direção Z, produto escalar com a normal que está na direção R, né? P cosseno θ. É o ângulo, né? É o ângulo, é a projeção.
E aí, pessoal, aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho, ó, no exemplo das aulas anteriores, a gente não vai ter como fazer, vai ter que voltar lá e olhar, tá? No exemplo 3.9, no livro a equação 3.85, nas minhas notas de aula vai ter que olhar 3.86 e 3.87, tá? A gente fez lá que o V de R θ, né, de um cara que tinha uma certa densidade de carga uniforme na superfície e tal, né? Isso daqui, ó, vai dar P R cosseno de θ sobre 3 ε0 para R menor ou igual a R1. Dentro, né? Dentro da esferazinha. E P R ao cubo sobre 3 ε0 R quadrado cosseno de θ para R maior ou igual a R1. Né? E isso daqui veio naquele problema lá dos exemplos. Vamos fazer numa corzinha diferente aqui, ó. Desculpe. Veio, né? Veio devido a uma distribuição de cargas sigma B na superfície. Vai lá naquele problema que a gente tinha exatamente isso. A gente tinha um problema que dava para a gente uma certa distribuição de cargas na superfície, né? Que gerava um campo constante lá dentro do material. Né? A gente fez esse problema. Então a gente está copiando, de certa forma, né, ou aproveitando o resultado que a gente já conhecia lá. Né? E aí, ó, como a gente sabe que R cosseno de θ é igual a Z, né? Portanto, o campo elétrico, que é menos o gradiente do potencial, que está escrito aí em cima, né? Isso daqui vai ser o que? Menos o gradiente do P sobre 3 ε0, R cosseno θ é Z, né? Isso é para R menor ou igual a R1, para dentro, né? Então, dentro da esfera, o campo elétrico E, ele vai ser o que? Menos dAdz, né? Só tem dependência em Z, né? dAdz do P, que é esse momento constante, né? A gente poderia até chamar esse P de P0, né? Que é uma constante, Z sobre 3 ε0, e isso daqui tudo na direção Z, né? Isso daqui vai dar menos P, que já estava na direção Z, né? Aquela densidade, o pesão que eu desenhei, já estava na direção Z, então estou colocando ele lá, a derivada do Z vai sumir o Z, vai dar 1, e o 3 ε0 vai ficar. Então percebe que dentro do dielétrico, a gente acaba gerando um campo elétrico que ele é proporcional ao P, ao momento, dividido por 3 ε0. E é um valor constante na direção Z contrária a P. Contrária a P. Esse é o campo elétrico. Tá? Vamos fazer para a segunda parte, para R maior ou igual a R1, fora do material. Então, fora da esfera. Tá? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Como
é uma esfera, o potencial é de um dipolo perfeito. A gente viu isso lá também no exemplo. É equivalente ao de um dipolo perfeito. Né? E a gente viu como que é o V de R de um dipolo perfeito. É 1 sobre 4π epsilon 0, P escalar R, né? Não, P escalar R chapéu, dividido por R ao quadrado. Esse é o campo de um dipolo perfeito para um P igual ao quê? Integral do Pzão, né, da densidade de dipolo, dvol, né, em V da esfera. Eu acho o momento todo. Como o P é constante, como o P é igual a constante, então o Pzinho vai ser o Pzão, né, que é uma constante, vezes o volume, 4/3 de πr ao cubo da esfera. Tá? E aí eu substituo esse resultado aqui no V. Portanto, o meu V de R vai ser 1 sobre 3 epsilon 0, porque vai cortar o 4π aqui com esse 4π que está aqui embaixo, sobra o epsilon 0, sobra o 3, sobra lá em cima o Pzão, produto escalar com R chapéu dividido por R quadrado, que também pode ser escrito como 1 sobre 3 epsilon 0, faltou o R ao cubo aqui, né? Faltou o R ao cubo. Faltou o R ao cubo daqui, ó. Da definição do Pzinho, que é o Pzão, 4/3 de π, raio da esfera ao cubo, né? Volume da esfera. Então, 1 sobre R ao cubo, P, né? Cosseno de θ. Módulo do P, né? Da densidade de polarização, cosseno de θ, dividido por R ao quadrado. Nossa, tá uma chuva daqueles bichinhos siriri que acontece depois de chuva aqui. Tô sendo atacado. Muito bom, pessoal. Esse daqui, portanto, é o potencial, né, para R maior ou igual a R1, fora da esfera. Então agora a gente pode tentar desenhar isso daí. Vou tentar desenhar. Ó, tá lá a minha esfera. A polarização, né, estava dada, né? Era esse P aqui, né? E aí a gente viu que o campo elétrico aqui dentro é na mesma direção do P, só que constante. É o P, não importa, tá na mesma direção, não importa se eu vou no cantinho da esfera aqui, ó. É sempre paralelo e contrário, né? Isso daqui é o campo E interno, né? E o campo E externo, né? Ele já está na mesma direção do P. Ou seja, ele sai aqui assim, ó. Não sei se eu estou conseguindo desenhar direito, né? Beleza. Acho que eu desenhei. De um lado tem mais linha do que o outro, que fiquei com um pouco de preguiça de desenhar aqui. Vamos fazer mais umas linhas aqui, né? Mas percebe, ó? Aqui dentro, o campo vai na direção contrária, tá vendo? É um campo contrário e dado por esse 1 sobre P.
Então, percebe? Se eu colocar um campo externo aqui, de qualquer maneira, que tente polarizar um P para cima, proporcional ao E externo, que vai dar esse pesão, ele gera um campo induzido devido às cargas de polarização, as cargas bounded, né? Por gerar esse monte de dipolozinho dentro do material, que gera um campo E contrário. Então percebe que no limite, se fosse um material, quanto mais condutor mais esse campo contrário é maior. Até o limite do material perfeitamente condutor, no metal. Onde daí o campo, o equivalente ao campo polarizado internamente, seria exatamente igual ao campo externo colocado. Mas percebe, aqui eu não estou colocando o campo externo. O problema já nos deu o P. Mais para frente a gente vai ver como que o P aparece. Por exemplo, no material, através da aplicação de um campo externo. Que é o que acontece, por exemplo, no capacitor, né? O que é um capacitor? Você tem lá vamos só fazer essa discussão um pouquinho mais, eu estou adiantando. O capacitor, você tem metal aqui, né? Você carrega lá, digamos aqui, ó. Você carrega na sua bateria. Aqui você vai ter cargas positivas e aqui cargas negativas. Essas são as cargas livres que saíram lá da sua bateria, né? E a sua bateria polarizou elas, né? A sua bateria aqui, que foi responsável, né, por polarizar essas cargas no metal. Estão livres para polarizar, né? E elas vão até o máximo que a bateria te dá de potencial, né? Agora, se você tiver um dielétrico aqui no meio, percebe? Ele vai fazer aquilo, né? Ele vai tentar criar um P de polarização aqui, ó. Ele vai tentar criar uma polarização aqui, né? Sei lá, aqui, por exemplo, né? E vai tentar gerar um campo elétrico interno ao material. Dependendo para onde está apontando aí, né? Ele vai gerar um campo elétrico dentro do material, né? Mexendo na sua polarização. Se esse dielétrico aqui, né? Aqui seria o seu material dielétrico. Eu não vou desenhar aqui a setinha ainda, porque eu posso estar adiantando e falando besteira, tá? Mas ele vai tentar mexer com um campo aí que está sendo polarizado. Ele vai polarizar, né? Mais e menos aqui dentro do seu material, né? Mais e menos, não, menos e mais, menos e mais, menos e mais, menos e mais, assim, né? Vai acabar polarizando de tal maneira que você gere uma polarização, né? Cargas polarizadas. E você vai ter eventualmente uma contribuição de volume e uma contribuição da superfície do seu dielétrico. Você viu que no caso do exemplo aqui, a contribuição do volume não importou. O que só importou foi a contribuição da superfície para esse problema, né? Um problema de uma esfera cuja polarização é constante, numa direção específica, direção Z aí. Ficou claro agora, pessoal? Também essa parte? Beleza, maravilha. Depois a gente vai olhar os casos mais específicos, né? Tem um caso interessante que fica bom para a gente ver aqui, ó, que é o problema 4.11. O problema 4.11, ele diz o seguinte, ó, imagina que você tem um carinha assim, ó, que é um cilindrozinho. Imagina que você tem um cilindrozinho e ele tem uma polarização P constante aqui. Tá? Mesma coisa, só que em vez de ser uma esfera, agora é um cilindro. Esse cilindrozinho tem raio A
tá? Essa daqui é a normal, aqui nessa superfície, obviamente aqui embaixo a normal está aqui para baixo, obviamente aqui na parede a normal está para cá. Ele tem a altura L, então a altura L, né? E o raio, como eu já disse, é A. E o P, eu estou dizendo que ele é P0 na direção Z. É constante na direção Z. E digamos que ele está polarizado o tempo todo, né? Então esse cara que está o tempo todo é uma barrinha de cargas, né, polarizada, seria um eletreto, né? Este eletreto, né, ao invés de um magneto, né, a gente tem um ímã lá, que é o magneto, que gruda na geladeira. Esse daqui seria um eletreto. Este seria um eletreto, né? Uma barra elétrica, né? Uma barra elétrica permanente, né? E tem materiais que fazem isso. Por exemplo, o BTO, conhecido como BTO, bário, titânio O3, é um óxido, né? Titanato de bário. Titanato de bário. Ele é um eletreto, ele forma exatamente isso, né? Imagina que você pega esse carinha na mão e é como se fosse um imãzinho, só que ele tem um campo elétrico lá na ponta, lá você pode usar, né? De um lado o campo está saindo, do outro lado os campos estão entrando. Então você brinca com ele como se fosse um imã, só que em vez de ter campo magnético B, ele estaria gerando para você campo magnético, campo elétrico E, tá certo? E aí esse problema ele pede para a gente encontrar as cargas ρB, né? Fala para você encontrar sigma B e ρB, né? Do material e olhar para os casos, né? Depois para L muito maior que A, L muito menor do que A e o L aproximadamente igual a A. E desenhar as linhas que a gente esperaria. Então, ó, o que a gente teria? O ρB, né, ele é menos o divergente de P, novamente, como no caso anterior, igual a zero. Né? Se P é igual a P0 constante na direção Z, então divergente de P é igual a zero, óbvio. Né? Já sobre as superfícies, sigma B é igual a P escalar N. E sigma B é igual a zero nas laterais. Por quê? Porque o Z, né, ele é perpendicular ao N nas laterais. Né, o Z do P. Né? Então ele é zero, não tem cargas nas laterais. Então eu teria um sigma P, né, de polarização, ou bounded, se você quiser, né? Às vezes eu coloco de polarização, de ligado, ou B, né? Mas tem que lembrar que quando aparece um índice aqui, tipicamente a gente está falando que são as cargas ligadas, ou de polarização, ou de bounded. Isso daqui é igual a mais P0, né? Porque, né, tá na mesma direção que o P, o N está na mesma direção que o Z, lá em cima, né, em cima. E ele tem sigma B igual a menos P0 embaixo. É como se ele tivesse uma densidade de cargas positivas em cima e densidade de cargas negativas embaixo. Então, se você olhar para L muito maior do que A, né, imaginar um carinha assim, ó, uma arinha aqui, aqui vai ter carga a mais, aqui carga a menos, as linhas de campo vão fazer isso, ó. Tá certo? Bom, tudo em volta aqui, né? Difícil desenhar 3D. Né? Se a gente tem um cara compridão, 2,
A muito maior, baixinho, né? Desculpe, muito maior do que L, né? Então a gente tem um cara assim, ó, baixinho, né? Cilindrinho aqui. Então a gente vai ter cargas positivas lá em cima, polarizadas, cargas negativas polarizadas lá embaixo, que a gente sabe quanto que é, né? Sigma polarizado aqui é menos P0, aqui é mais P0. E aí as cargas vão fazer basicamente isso. Ó. E aí vão dar voltas, né? Esse cara vai sair aqui, ó, e vai dar a volta aqui. E o último caso, né, o caso 3 do problema aí, é quando você tem um cara que é mais ou menos do mesmo tamanho. O A é igual o A e o L, então A aproximadamente igual a L. Aí aqui vão ser mais, aqui vão ser menos, e a gente vai ter umas cargas assim, ó, umas linhas desse tipo. E aqui é um pouco tortinho, né? Qualitativamente, né? A gente está tentando desenhar qualitativamente. 10h37. Será que eu consigo? Pessoal, a demonstração que eu tenho para fazer, ela é um pouquinho longa e não vai dar para fazer em 40 minutos aí que nos resta. Eu acho que vale a pena a gente deixar isso para a próxima aula e aí a gente já faz essa demonstração. Basicamente o que eu quero demonstrar para vocês é que a gente fez todos esses cálculos, né, naquela equação primeira lá, e falou, o potencial lá longe do dielétrico, eu posso calcular, né, como sendo, vamos voltar lá na equação, né, só para comentar ela. Aqui, ó. Eu falei, o potencial pode ser calculado, né, como R, densidade de polarização, tá aqui, ó. O V é R estilizado, o versor dividido por R estilizado ao quadrado, densidade de polarização integrado no volume, né? E eu fiz isso, eu separei em duas partes, né? Uma parte devido às cargas de superfície polarizadas e outras as cargas polarizadas ou bound ou ligadas, como você preferir, de superfícies, né? A gente reescreveu a equação A, a gente viu um pouquinho mais adiante, a gente reescreveu a equação A, a gente reescreveu a equação A em duas partes, né? Essa daqui também é a equação A, só que escrita agora em duas partes, né? E a gente vai falar o seguinte, tá bom, mas isso eu fiz no meu desenho, desenhozinho, lá longe, né? Eu falei, eu tô lá longe, R é muito maior, né, do que aonde estão as cargazinhas, as distâncias das cargazinhas, que é o R' e tal. Entre as cargazinhas e tudo mais, né? Tô lá longe. E perto do cara, será que daí eu não vale mais, né? A gente vai mostrar nessa demonstração, que tem umas 4 páginas, infelizmente é um pouco longa, que na verdade eu vou poder usar a mesma expressão, por causa do campo médio que a gente calculou lá no início do capítulo 3, para demonstrar o teorema lá da unicidade, a gente vai conseguir demonstrar que no final das contas, devido ao fato que a gente basicamente precisa do campo médio,
que a gente vai poder usar a mesma expressão A que a gente usou aqui, considerando longe, a gente também vai usar a mesma expressão para perto da distribuição de carga. Então eu posso usar a mesma distribuição, o mesmo cálculo, para calcular dentro da região onde tem o material polarizado. Que, aliás, eu fiz agora, né, no exemplo aí da esferazinha, a gente acabou fazendo, de certa forma, isso, né? Apesar que, né, eu queria calcular num ponto P, né, fora, mas eu também calculei num ponto P dentro, né? A gente achou o campo elétrico dentro do material, né? Meio que por comparação. A gente vai ver que não vai fazer diferença. Vai ser possível usar a mesma expressão. E como as expressões daí vão ser iguais ou muito similares, né? A gente vai abandonar, no final das contas, abandonar não, né? A gente vai poder reescrever a nossa lei de Gauss em um dielétrico, para considerar o campo elétrico no material, que não é só o campo elétrico devido ao campo externo, mas é um campo que é devido também às cargas de polarização. O quanto as cargas de polarização contribuem para esse campo. Ou seja, quanto que o nosso vetor de polarização contribui para o campo elétrico dentro do material. Esse campo elétrico dentro do material a gente vai chamar de vetor de deslocamento elétrico. É o campo elétrico mais a polarização elétrica das cargas ligadas, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir calcular, né, recalcular as nossas equações que a gente tinha, tanto a equação de Gauss, né, a lei de Gauss, tanto aquela do rotacional de E. A gente vai ver como que vai ficar o rotacional do campo de deslocamento elétrico, assim como a lei de Gauss para o deslocamento elétrico. Tá? Mas isso na aula que vem. Beleza, pessoal? Terminamos um pouco mais cedo, então, hoje. Eu vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tenta solucionar fora da gravação.